meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entro numa transmissão ao vivo, meu Pai, para dar continuidade ao estudo do Apocalipse, onde será feito em cima desse estudo. E peço ao Senhor, meu Deus, que dê sabedoria, para que através destas palavras, o Espírito Santo use a minha boca para chegar ao coração dessas pessoas. Repreenda todo o mal, arranca toda obra maligna, e que o Teu amor e o Teu Espírito venham alcançar, meu Deus, a vida de cada pessoa que estiver, meu Deus, me abençoa, meu Deus, que não seja eu, mas sim que seja o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos dar continuidade, então, ao Apocalipse. Agora, nós estamos no Apocalipse, capítulo 19. E esse capítulo 19, nós vamos fazer em 2 episódios. Então, nós vamos começar com o episódio 1. E amanhã, nós vamos fazer o segundo episódio do Apocalipse 19. Aí diz bem assim, no Apocalipse, capítulo 19, do versículo do 1 ao 5, diz assim. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus. No final do capítulo 18, que descreveu a destruição da Babilônia. Isso nós falamos uma vez passada. Aí foi dada uma ordem: alegra-te sobre ela, ó céu, que agora nesse capítulo a gente vai falar, ok? Então, e outra voz disseram, aleluia. Outra voz já fala, disseram, aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós, o que temeis assim, pequenos como grandes. Então a gente percebe, nesse versículo, a gente só vê honras e glórias e louvor ao único Deus. A gente está observando aqui que não está se dando honras e glórias e louvor aos deuses deste mundo, mas somente ao único Deus, ao próprio Senhor Jesus. Não tem uma divindade, não está dando honra e glória a divindades, aos deuses deste mundo, somente ao Senhor Jesus. Então a multidão dos salvos, especialmente os servos que foram martirizados pela Babilônia, ao longo da história e durante a grande tribulação, se alegra muitíssimo e glorifica a Deus por seu juízo sobre a grande prostituta. Então, fala dos martirizados, de pessoas torturados e mortos pela grande Babilônia, conhecido como a prostituta. E a Babilônia, descrita na Bíblia, é a principal religião do mundo e do nosso país. Não há outra descrição. O que a Bíblia aponta não aponta para outros tipos de religiões, a não ser essa religião, que é uma religião prostituta. Por que a religião se tornou prostituta? Porque a Babilônia, a grande prostituta, porque ela faz com que as pessoas se prostituem com os deuses deste mundo. Então a prostituição
não se fala de traição, ou quando ou quando o casal, que é do casal de namorado, que faz fornicação, se prostitui. Não fala da mulher prostituta, né? Que vende o seu corpo, mas está falando da prostituição dos homens, da prostituição das pessoas que frequentam essa religião. Ao invés dela ter uma vida com o Senhor Jesus, ao invés dela ter uma comunhão com o Senhor Jesus, ela quer dividir o seu trono, que seria o seu coração, ela quer dividir o seu coração, a sua vida, com os deuses deste mundo. Alguns chegam até a dizer, mas Deus é um só. Sim, claro, obviamente Deus é um só. Mas isso não quer dizer que só porque Deus é um só, que Ele está em todo lugar. Não, Deus não está em todo lugar. Deus habita em lugares aonde dá honras e glórias a Ele. Deus habita em lugares aonde que se prega o Evangelho, aonde que pessoas se entregam, né? Se entregam diretamente a Ele, se envolve uma vida com Ele, que tem uma vida íntima com o próprio Senhor Jesus. Então, aqui a gente está lendo os relatos dos martirizados, que, sabe, essa Babilônia, desde o século passado até então, ela tem perseguido muitos cristãos. Muitos cristãos, embora que, entre aspas, ela se diz também ser cristãos. Mas ser cristão significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa que você tem que o quê? Obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E essa Babilônia, ela não pratica a palavra de Deus. Não pratica. Essa religião, ela não pratica a palavra de Deus. É uma religião de portas largas, entendeu? É uma religião que você pode tudo. Você pode fumar, você pode beber, você pode se prostituir, né? Você pode pular carnaval. Aí no final das contas, você vai lá, toma uma cinza, pronto, tá tudo resolvido. É o que Deus aprova e não é o que aponta para a Bíblia. Estão compreendendo, pessoal? Veja que a grande Babilônia, essa prostituta, ela vai sofrer sérias consequências com esse juízo de Deus. Ainda mais quando eles mataram, perseguiram e mataram muitos cristãos na época do passado e agora também, que brevemente estarão fazendo isso. As torturas que a Babilônia criou, pessoal, vocês deviam pesquisar sobre isso daí. Eu já tinha falado sobre isso. Tem uma tortura que eles pegavam cebola, descascava a cebola, colocava no ânus de um homem, ou dentro da vagina da mulher. Então aquele cebola, ele ia... Você sabe como é que é, né? Ele arde. Então ele arde, ele vai se abrindo até estourar de dentro da pessoa. Tudo por quê? Porque eles pregavam o Evangelho, eles falavam de um Cristo vivo. Eles não estavam falando de um santo A, de um santo B, de um santo C. O único santo é o Senhor Jesus. Santo significa separado. Quando uma pessoa, por exemplo, se você se converte a Deus, você se torna um santo. Não estou falando santinho. O santo significa que Deus te separou deste mundo para a glória dele. Deus te separou deste mundo para a salvação, porque você aceitou o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela se torna santo, se torna o quê? Separado. Por isso que Deus, o Senhor Jesus, Ele é o único santo e mais ninguém. Porque Ele é separado do mundo pecaminoso, separado da idolatria, separado do homem pecador. Por mais que o homem peca, quando ele pede perdão a Deus, imediatamente Deus chega, vem, abençoa e perdoa. Mas quando o homem continua no pecado e não quer mudar, então ele mesmo se aparta de Deus. Às vezes a gente vê pessoas reclamando, dizendo, porque Deus me abandonou. Não, não é Deus que abandonou. Quem abandona Deus somos nós. Nós que somos falhos, cheios de pecado, somos nós que se afastamos de Deus. Deus não se afasta de ninguém. Somos nós com nossos pecados, com as nossas falhas,
que se afastamos do Senhor. Ele é misericordioso, mas vai chegar uma época aqui do Apocalipse, como nós temos falado a vez passada, vai chegar um momento que a misericórdia de Deus não vai ter mais. Não vai ter mais. Enquanto você está vivo, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Só que você tem que entender uma coisa. Se você morrer hoje, você tem que morrer com Jesus. Porque se você morrer sem Jesus, não adianta reza, não adianta vela, não adianta nada. Não vai mudar o rumo da sua alma. Ou ela seja salva, ou ela vai se perder no inferno. Então a alegria é porque a justiça divina prevaleceu. Deus não tem prazer na morte dos perversos. Por isso a destruição da Babilônia e de todos os que a compunham foi o último recurso, depois de todas as chances possíveis para se arrependessem. Como não quiseram a salvação, Deus, em sua perfeita justiça, teve de destruí-los para honrar a fé dos que foram fiéis a Ele. Então Deus é justo, pessoal. Deus é justo. Você pode ser uma pessoa que pode dizer que é uma pessoa do bem, trabalhador, nunca fez mal a ninguém, mas nada adianta se você também não tiver uma vida com Jesus. Não adianta ser uma pessoa do bem, uma pessoa isso, aquilo, que todo mundo fala, esse é o cara, esse é um cara legal e tal, mas se o seu coração não estiver em Jesus. Eu conheço pessoas, gente boas, eu conheço pessoas, sabe, maravilhosas, sabe, gente que eu gosto pra caramba, só que são idólatras, servem aos outros deuses, mas são pessoas boas, ajudam com cesta básica o próximo, ajudam o próximo do que puder, conversa legal com a gente, mas são pessoas maravilhosas, só que são pessoas idólatras, são devotas a Aparecida, são devotas a Maria. Aí eles falam, eu também creio em Deus porque Deus é um só. Só que o Jesus está onde? Delado. Jesus Cristo está delado. O único consumador da nossa fé ficou delado por eles. E estão botando uma fé em algo que para Deus é condenado. Não é o Jordão que está falando. Você tem que ler a Bíblia. Está na Bíblia isso daí. É idolatria. Deus abomina os deuses deste mundo. Meu amigo, minha amiga, só existem 3 tipos de pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que entender que quando Jesus veio à Terra, para a sua missão, ele tinha uma mãe terrena e não tinha um pai terreno. Na terra ele tinha uma mãe, mas não tinha pai. Agora, lá com Deus, lá na eternidade, lá no trono dele, ele tem um pai, mas não tem mãe. Não tem mãe. Então você tem que tomar cuidado, porque se você é dessas religiões, você pode ter certeza, há muitos anos e anos, eles têm enganado o povo. Em Salmos 11:7 diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Quem são os retos? Os retos de coração. Temente a Deus. Pratica a palavra de Deus. Então os olhos de Deus estão aonde? Aos olhos de quem? Dos retos. Toda a igreja representada pelos 24 anciãos e toda a criação representada pelos 4 animais se une para louvar a Deus. Do mesmo modo, todos devemos reconhecer as vitórias que Deus nos dá e louvá-lo sempre. Agrada a Ele ser reconhecido por nossos louvores. Essa ordem também foi dada explicitamente aos seus servos e aos que o temem, tanto pequenos quanto os grandes. Note que a voz que sai do trono faz distinção entre os servos. Isso não é uma questão de importância, de um ser maior que os outros, e sim de função. Deus, em sua grande obra, em todo o mundo, escolhe alguns servos para grandes tarefas e outros para incumbências
aparentemente pequenas. Mas, na verdade, nada que é feito para Deus é pequeno. Mas, na verdade, nada que é feito para Deus é pequeno. E Ele é aquele que notou as 2 moedas da viúva pobre, bem como as milhares de holocaustos do rei Salomão sobre o altar. Ele vê tudo e todos e recompensa cada um segundo a qualidade das suas ofertas, não apenas a quantidade. Então aqui ele fala, tá lembrando aqui da história da viúva pobre, que ela chegou, deu 2 moedas, olha só, deu 2 moedas, e os demais estavam dando riquezas, ouro, ofir, estava dando só coisas ricas. Só que eles estavam dando o que para Deus? A sobra. E essa viúva deu o que? O tudo dela. O que eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, que de repente você tem dado a sobra para Deus da sua vida. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão padecendo nesse mundo, porque elas têm dado a sobra da sua vida para Deus. Não tem dado o seu tudo, tem dado a sobra. Meu amigo, minha amiga, o tudo de Deus é a sua vida. Você tem que entregar a sua vida para Ele. Você tem que se dedicar a sua vida para Ele. Entregue a sua vida enquanto é chance, meu amigo, minha amiga. Você pode dizer que acredita em Deus. Ah, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é uma. Tem que haver uma entrega. Uma entrega. Porque se você conseguir sobreviver sem entrega de Jesus até chegar esse dia do Apocalipse, aí você vai ver o terror acontecer. Você gosta de livros? Ah, eu gosto de livro de terror. Então pega a Bíblia e abre o Apocalipse. É um livro de terror. Eu considero como um livro de terror. De suspense, terror. Que nem Salmos. Se vai gostar de ler Salmos, você vai ver que Salmos é um livro de poesias. Não é assim? Então, você tem que entregar a sua vida para Jesus enquanto há tempo. E a louvar a Ele. Louva a Ele. E aí diz assim, ó. Assim, pois, no 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 20, diz assim. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Quando a gente se diz que é a igreja de Jesus, a gente tem que ser também a noiva do Cordeiro. Então a grande multidão que se alegra e louva a Deus pela destruição da Babilônia e pela vitória do justo, agora anuncia as bodas, festas de casamento do Cordeiro e da igreja. Aniquilada a grande prostituta, chegou a hora da noiva. A noiva do Cordeiro. Cordeiro é o Senhor Jesus, a noiva somos nós. Nós que somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva. Para você entender essa parte aqui, eu vou tentar te explicar resumidamente. Na época, não sei agora, mas na época dos judeus, o casal de noivos, a noiva, então eles não sabiam, na verdade, não sabia. Eles marcavam o noivado e tudo, mas não sabia quando seria o casamento, quando que teria essa festa de casamento. Então eles eram pegos do que? De surpresa. Ah, vamos fazer as festas de casamento tal hora, vamos chamar os noivos lá, chama os convidados. Era assim. Então era o que? De surpresa. Então, por isso que vai ser falado aqui com relação à noiva e o cordeiro, porque nós somos a noiva. Então ele está falando que nós sendo a noiva e Jesus, o cordeiro, que será o nosso noivo, significa que a qualquer momento o noivo vai vir pegar a noiva, vai resgatar a noiva. Mas quando isso que vai acontecer?
Porque se for nos dias de hoje, nessa era moderna, hoje em dia você já marca a data de casamento. Você noiva hoje, amanhã você já está marcando a data de casamento. Não é verdade? Agora não, naquela época não. Então, Jesus ele vem desta forma. Da forma como judeu. Vai ser repentina. Vai vir do nada. Vai ser pego de surpresa. E a Bíblia fala, dá altos relatos aqui, como ele fala da noiva do Cordeiro, ele fala de outras partes também aqui da Bíblia, lá em Lucas, Marcos, em Mateus, João, ele fala que ele vai vir repentinamente. Algumas passagens citam que ele virá como um ladrão da noite. Quer dizer, todos seremos pegos de surpresa. E aí, ai, como diz o Apocalipse, ai daqueles que ficarem. Então nós vamos continuar ainda do versículo 6 ao 9, do Apocalipse 19. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a preparação para o casamento. Olha só. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse do linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E você é chamado para essa ceia. Você é chamado para entregar a vida para Jesus. Você é chamado, meu amigo, minha amiga, para mudar de vida, entregando sua vida para Jesus. Eu não estou falando de uma vida, de uma mansão, de um carro novo, uma conta bancária gorda, cheia. Não. Eu estou falando da vida espiritual. Do seu ser, da sua alma. É disso que eu estou falando. Nós não estamos tratando aqui de teologias de prosperidade. Nós não estamos tratando aqui de que Deus vai fazer grandes milagres na sua vida financeira. Claro, se quer ser abençoado nisso, você vai ter que ser fiel. Fiel no dízimo, dar suas ofertas. O dízimo, por exemplo, o dízimo você não dá. Você não dá. E não se fala, eu dou o dízimo para a igreja. Quando uma pessoa fala, eu dou o dízimo para a igreja, não conhece Jesus. Não conhece. Não. A pessoa devolve o que é de Deus. Porque se ele pede para Deus, Deus, porque tem muito assim, né? Pede para Deus um emprego, está desempregado, aí pede até para Deus, Deus me dá um emprego, aí Deus vai lá e dá emprego. Aí recebe o pagamento, e ele é grato pelo aquele emprego. Ele até fala, graças a Deus que hoje eu tenho um emprego. Aí o que acontece? Ele vai lá, que ele pega o pagamento, o que ele vai fazer? Agora eu vou devolver os 10% para Deus. Estão compreendendo como é que é? A oferta já diz na sua, conforme o seu coração. Conforme o seu coração. Cuidado quando você entra em igrejas que começa a estipular oferta. Quem dá mais, quem dá menos, parece um leilão de oferta. Cuidado. A oferta tem que ser da onde? Do seu coração. E às vezes uma das melhores ofertas não é o dinheiro que você pega na carteira e coloca no altar, mas é o louvor a Deus. É o que quando você abre o coração para Deus, essa é a melhor oferta. Quando você vai na igreja, você presta atenção, você se alimenta da palavra, você ora, você busca, essa é a melhor oferta. Estão compreendendo, pessoal? Então, as bodas significam o casamento do novo celestial. O Senhor Jesus com a noiva, com a igreja glorificada, também identificada mais tarde como a Nova Jerusalém.
E ela se apresenta diante do noivo vestida de branco, simbolizando a sua dignidade e a sua pureza, pois foi lavada no sangue do Cordeiro. Se não fosse assim, o noivo jamais viria ao seu encontro para se casar com ela. A aparência pode enganar os homens, mas não a Deus. A igreja precisa ser pura, santa, imaculada. E isso só é possível se praticar a sua fé. A gente vê muitos cristãos vivendo apenas de aparência. De dentro da igreja é uma, fora da igreja é outra pessoa. E tem muitos que hoje, eu já ouvi isso e já conversei com pessoas dizendo que não vai mais nessas igrejas crentes por causa do fulano, por causa do cicrano que dá mau testemunho. Só que eu vou dizer, ambos vai perder a salvação. Ambos vai perder a salvação. Porque a salvação se conquista pela fé em ouvir e praticar a palavra de Deus. Se tem que ser fiel com a sua vida com Deus. O problema é que as pessoas não são fiéis a Deus, acham que Deus é um garçom. Não mostram a fidelidade, parece que é mais fácil ela ser fiel aos demônios, porque eles se apresentam com entidades que vão matar, com muitas ameaças. Então eles têm mais medo de demônios do que ser temente a Deus. Eu não sei como que eles conseguem enxergar a Deus. Eles até falam, Deus é grande, mas dentro do coração deles, para muita gente, Deus é pequeno. Deus é pequeno. Aí ela consegue, digamos assim, a ter mais medo de um ser humano, né, que vai lá e tem uma ponta firme nas palavras, a pessoa recua do que a de Deus. E tem muitos assim. E tem muitos cristãos dando mau testemunho. Cuidado você que é cristão. Cuidado você crente. Preste bem atenção, cristão. Preste bem atenção, crente. Preste bem atenção, igreja. O Apocalipse foi escrito para a igreja de Jesus. Significa que você pode estar dentro da igreja, você pode até cantar louvor, pode ser até obreiro, pode ser até pastor, pode participar de grupo de obreiro, pode até ser tecladista, pode ser tudo na igreja. Mas, se você não se converteu de fato e de verdade, a trombeta vai tocar e você vai ficar. Aliás, e você vai anunciar que os verdadeiros crentes foram arrebatados. E aí você sabe do juízo que vai acontecer. Então, tome atento com a sua vida. Tome atento. Então, o sacrifício do Senhor, Jesus, nos faz justo diante do Deus Pai. Ele mesmo se incumbiu de nos cobrir com uma vestimenta real, de linho finíssimo, ele mesmo, resplandecente e puro, para este grande dia. Nossa justiça, conduta correta, diante de Deus e dos homens, não são suficientes em si mesma para nos salvar. A salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Porém, os salvos têm obrigação de praticar a justiça. E essa prática diária que garante novas vestimentas brancas diante de Deus. Diz bem assim no Apocalipse. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui João se prostrou diante de um anjo. E o anjo diz, não faças tal, eu sou teu conservo. Teu conservo, quer dizer, pessoal, esse negócio de você fazer sua reza, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, tira isso fora. Corta isso de você.
Você não tem que acender vela para anjos. Você não tem que acender velas e se dobrar para anjos, não. O próprio anjo disse, não faça tal coisa. Eu sou teu conservo. O que é conservo? Sabe o que é o conservo? Você tem autoridade sobre os anjos. Sabia disso? Conservo. Se eu sou de Deus e eu sou servo de Deus, então os anjos são os meus conservos. Por isso que quando a gente ora, a gente fala, meu Deus, envia teus anjos agora, meu Pai. Envia os teus anjos aqui neste momento. Envia teu anjo lá na casa do fulano. Envia os teus anjos lá na casa do cicrano. Por quê? Porque os anjos são os nossos conservos. É como se Deus chegar e fala assim, anjos, vai lá no meu servo e fique com ele. E tudo que ele pedir, vai lá e faça. Estão compreendendo, pessoal? Olha a que ponto que o homem está diante de Deus. E você está perdendo isso, meu irmão. O anjo que falava com João o proibiu de adorar. Adora a Deus, enfatizou. É muito importante ressaltar como um marido ou esposa que não aceita a infidelidade. Deus não aceita nenhum tipo de adoração nossa a qualquer outro ser que não seja a Ele. Lembre-se de que a idolatria, que é a adoração a qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus, foi um dos principais pecados da Babilônia pelos quais foi condenada. Então essa religião onde você frequenta, de repente eu estou falando com você mesmo, não eu. Você viu no início da oração. Eu orei ao vivo, pedi para o Espírito Santo me usar para falar. Para falar. Você vê que essa Babilônia já foi condenada, ela já está condenada. Vai chegar o momento, o tempo certo para a destruição dela, como nós temos lido aqui no Apocalipse, desde do 17 em diante. Só a destruição da Babilônia. E os que tiverem com ela também serão destruídos. Por quê? Porque você entra dentro dela, o que a gente vê dentro dela? Agora vamos lá. Qual a diferença de uma Babilônia com uma casa simples de Deus? Numa casa simples de Deus, você entra, a única coisa que você vai ver na frente é um altar, um púlpito. Na minha igreja, vou falar da minha igreja, não vou falar das outras. Você vai entrar lá, você vai ver o altar, um púlpito, de uma ponta um teclado, da outra ponta bateria, né? Aí você vai ver uns instrumentos, violão, tudo ali, guitarra, tudo ali, as caixas, né, no altar. E atrás escrito apenas Jesus. Estou falando da minha igreja. Agora, a diferença da minha com a da Babilônia. Você entra, você vê um altar cheio de imagens. Muitas imagens. Do lado, imagem. Do outro lado, imagens. E velas. Muitas velas. Então, é essa Babilônia que já está condenada e o tempo dela vai ser de destruição. Então, veja bem quem é o dono da sua alma. Ou é Jesus, meu amigo, ou é Jesus. Ah, mas eu gosto da fulana, eu gosto da cicrana, da Mariana, eu gosto do cicrano. Não. Ou é Jesus, ou é Jesus. Nada aponta a diferença da Bíblia. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele não falou, fulano é o caminho, a Maria é o caminho. Não, Jesus falou, eu sou o caminho. A verdade, ele falou que a verdade é ele que está com a verdade. Não é a Maria, não é a Aparecida. É a vida. É ele que está com a vida. Como que as imagens da Maria, Aparecida, vai ter a vida, se o próprio Davi em Salmos fala,
Tem boca não fala, tem olhos não vê, tem nariz não respira, tem ouvidos não ouve, tem mão não apalpa, tem pernas não caminha. Está na Bíblia. Então não é eu que estou falando. Abra o seu coração. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos ainda hoje se lançam aos pés de Maria, da Aparecida, do Jorge, do Buda, das imagens de escultura, das entidades que incorporem seus médiuns, dos ídolos da TV. Eu falava que eu não era idólatra, mas eu gostava, eu fui Raul Seixista por anos, 33 anos de Raul Seixistas, de Raul Seixismo. Então eu vivi o Raul Seixismo. Só que para mim tudo era Raul. Raul Seixas, era Raul Seixas, tudo era Raul. Eu nunca fui devoto a imagem nenhuma, nunca, graças a Deus. Mas quando falava de uma pessoa sábio, eu já se intrometia no meio, eu colocava Raul acima. Quando falava de uma música tal, eu já se intrometia no meio, eu colocava Raul em cima. Então, eu era o que idólatra por um ídolo, que era um cantor, compositor. Até hoje não tem melhor do que ele, não nego. Mas eu fui um idólatra porque eu tinha Raul Seixas como um ídolo para mim. Como um ídolo. Eu tinha ele como um ídolo. Agora, aqui cita também dessas imagens. Tem gente que é ídolo do Buda, gosta de Aparecida, de São Jorge, etc. Tudo isso é abominável ao Senhor. Tudo que você se coloca acima de Deus é idolatria. Até o seu filho, até a sua esposa, até o seu marido, seu noivo, sua noiva, seu namorado, namorada, seu cachorrinho, seu carro, sua casa, seu trabalho, tudo. Ficou acima de Deus, se colocou isso em primeiro lugar, já era, se torna idolatria. Primeiro tem que ser Deus, pessoal. A ordem é primeiro Deus, segundo a família. A ordem é primeiro Deus, segundo o casamento, terceiro os filhos. E mal sabe que estão manchando suas vestes e se desqualificando do casamento com o único Senhor Jesus. Desfaça-se de uma vez por todas da idolatria. Sirva ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Isso fará com que você seja o próprio testemunho do Senhor Jesus. Esse testemunho vivo é a essência de toda a profecia. Mostrar por meio de sua vida transformada que ele é real. Amém, pessoal? Então, entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para ele. Ele é o Senhor dos senhores. Amanhã nós vamos falar sobre isso no episódio 2. Abra mão da idolatria. Sai deste antro, deste lugar. Pode ser até doído para você, mas é melhor que você receba essa dor agora, porque depois Jesus vai curar você. Sua vida vai ser diferente. A sua vida vai se transformar. Jesus está voltando, meu amigo. Como diz a frase do meu amigo pastor Márcio Lima, da Igreja Embaixador do Reino de Cristo, onde eu sou diácono. Nós fomos fazer uma visita e ele falou uma frase muito bacana para aquelas pessoas. E as pessoas que estavam ali conversando com ele, que receberam ele para fazer oração, são católicas. Ele simplesmente chegou e falou assim: o tempo de hoje, o nosso tempo de hoje, mais ou menos assim, ele diz assim, o tempo agora não é brigar por religião, é saber quem é Jesus. E a gente vê muitos aí, gente confrontando, brigando por causa de religião, e não tem nenhum conhecimento sobre Jesus. Não tem.
Pessoas brigam, se atacam por causa da religião isso, por causa disso. O outro crente lá, fanático, se preocupa com a roupa da irmã, se preocupa com a roupa do fulano, do cicrano, que o outro usa tatuagem, que o outro usa brinco. O outro lá se preocupa porque a igreja, porque a santa dele é mais a santa do que a santa do outro. Mas não sabe quem é Jesus. Sabe sim, lendo a Bíblia. Mas o encontro com ele, não sabe. Porque tem muita gente que conhece Jesus por causa da história que está na Bíblia. No livro de Marcos, João, Lucas, nos testemunhos que os apóstolos dão em livros de Atos. Eles conhecem Jesus aqui, escrito na Bíblia. Mas pessoal, eles não conhecem. E eu quero passar isso para você. Você tem que ter um encontro com Deus, você tem que ter uma vida pessoal com o Senhor Jesus. Uma vida pessoal, uma vida íntima com Ele. Então, às vezes, você olha as pessoas, um crente, você olha e tal, mas o que eu quero, eu não estou tentando passar algo para você que eu sei que é difícil. É só você mesmo querer experimentar isso. Querer experimentar. Meu amigo, minha amiga, o tempo é agora. O tempo agora é tempo de se entregar ao Senhor Jesus. Você viu o calor que estava hoje? Aqui em Campo Largo, meu Deus do céu, o calor estava mais de 30 graus. E nós falamos no Apocalipse que uma das taças da ira seria jogada no sol. Imagina o povo todo, até eu reclamei do calor de hoje. Lá no meu trabalho, lá, meu Deus do céu, é um calor insuportável. Só que eu me lembrei, eu até reclamei do calor, mas eu me lembrei que na taça ira de Deus vai ser derramado sobre o sol e vai ser pior ainda. Se um povo reclama de um sol de 30, 40 graus, imagine lá no Apocalipse, com essa taça da ira de Deus. O calor vai chegar a 80. Vai dar para fritar bife. Vai dar para assar uma costela, se duvidar, nesse sol derramada a uma das taças da ira de Deus. Por isso que eu falo, o tempo é agora, é o tempo de se entregar. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fica até o final, ouça essa canção para Deus falar em seu coração. Nos céus, onde o Todo-Poderoso está assentado no seu trono de glória, rodeado de seus anjos que dizem constantemente: Santo, Santo, Santo. Você já pensou no céu de luz, nas coisas que vamos ter? Vivendo eternamente na glória para sempre com Deus. Sei que não é um sonho. Queremos a glória que Ele preparou. Nos uniremos aos anjos eternamente, dando-lhe louvor. Santo, Santo, Santo,
Jerusalém eterna. Na glória que Jesus nos prometeu, não haverá prazer igual. Poder estar para sempre com Jesus e nos unir aos anjos, eternamente dando-lhe louvor. Santo, 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 é o Senhor, meu Deus. Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Toda honra, toda glória e poder sejam dados ao Cordeiro que venceu. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é digno da glória que vem. Santo, 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 é o Senhor, meu Deus. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.